Então, galera, este é um vídeo que eu estou fazendo para mostrar a resolução dos exercícios de introdução à cinemática. Essa lista de exercícios que a gente fez no começo do ano, tá? Então, vamos ser bem breve aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber antes de começar a resolver essa lista é lembrar das equações que a gente tem para usar nas questões que pedem que a gente use essas equações, né? Então, primeiro a gente tem aqui a equação da hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? A famosa triângulo retângulo, né? Aí depois a gente vai ter aqui, ó, a equação para a gente calcular a variação da posição ou do espaço, né? Os dois querem dizer a mesma coisa, a variação do tempo e a velocidade. Então, essas quatro equações têm que estar na nossa mente para, no momento certo, a gente poder usar elas, tá? Vamos seguir aqui, vamos lá. Vamos para a primeira questão. Então, um automóvel viajou de São Paulo a Araranguá. No final da viagem, passou dentro de um lava-rápido para limpar a sujeira da viagem. Em relação à viagem e ao lava-rápido, explique quando o carro se comportou como uma partícula e justifique. Quando que ele se comportou como uma partícula e quer que a gente justifique? Bom, a resposta aqui, ó. Quando ele se comportou como uma partícula? Quando ele viajou de São Paulo a Araranguá. Araranguá. Vírgula. Pois as dimensões, o tamanho do carro é muito, mas muito menor que a distância que ele percorreu. Então, quando a gente tem essa situação, quando o móvel ele é muito menor, tem um tamanho muito menor, quando comparado com a distância que ele percorre, ele se comporta como uma partícula. Não vou escrever tudo aqui, porque eu já estou falando para vocês, né? Vocês podem ver e rever esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Tá? A B. Quando se comporta como um corpo extenso? Justifique. Bom, a resposta é: ele se comporta como um corpo extenso quando ele passou pelo lava-rápido. Pois o tamanho do móvel, o tamanho do carro, tem um tamanho parecido com o tamanho do lava-rápido. E essa é a definição de um corpo extenso, né? O corpo extenso é aquele corpo que o tamanho dele, a dimensão dele, tem uma metragem parecida com a metragem, uma metragem apreciável, né? Com a metragem da distância que ele vai percorrer. Tá? Agora vamos para 2. O que é referencial e dê um exemplo? Bom, o que é referencial? Como a gente pode definir referencial de uma forma muito simples? Bom, referencial é o ponto de vista que o movimento é analisado. Um exemplo. Por exemplo, a gente sabe que a Lua orbita a Terra. Então, uma árvore em relação à Terra, ela está parada, está enraizada na Terra, está parada, está em repouso. Mas a árvore em relação à Lua está em movimento. Mesma coisa aquele exemplo do ônibus que eu passei lá em sala de aula, né? Um ônibus e os seus passageiros que passam pela parada de ônibus, em relação à parada de ônibus, o ônibus e todos os passageiros estão em movimento.
mas os passageiros em relação ao motorista do ônibus, todos eles estão parados. Então, um exemplo, aí vocês colocam um exemplo, né? Vocês colocam um exemplo. Esse pode ser um desses dois aqui que eu acabei de falar para vocês. Tá? Vamos para o número 3 agora. E o número 3 foi onde muita gente se embabacou um pouquinho, né? Então, o número 3 é o seguinte. Considere 3 carros, A, B e C. Se o carro A está em movimento em relação ao carro B, e B está em movimento em relação a C, é possível que A esteja em movimento em relação a C? Justifique. E o item E pergunta, podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Vamos ver isso. Vamos construir aqui diagramas aqui. Como eu fiz no quadro para vocês, eu vou fazer de novo aqui para vocês lembrarem, né? Esse aqui é o carro A. Esse aqui é o carro A. Esse aqui é o carro B. E esse vai ser o carro C. Deixa eu ajeitar ele no lugar aqui. Bem certinho. Então, nós temos um arranjo aqui. E esse arranjo ele pode ser... E com esse arranjo a gente vai verificar... se um dos dois itens, né, se A e B é possível ou se não é possível para cada item. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que, por exemplo, vamos afirmar para a gente não deixar de concordar com o enunciado, porque a gente não pode deixar de concordar com o enunciado. Então, o enunciado diz o seguinte, que o carro A está em movimento em relação ao carro B. É isso que diz o enunciado. Então eu coloco aqui um vetor. Esse vetor ele simboliza a velocidade. Tem uma velocidade. Mas vamos dizer o seguinte, que aqui a velocidade é só do carro B. Deixa eu colocar aqui que esse cara é o B. Deixa eu colocar aqui que esse cara é o C. Beleza, desse jeito que eu botei aqui, estou respeitando o enunciado. Olha só, o carro A está em movimento em relação ao carro B e o carro B está em movimento em relação ao carro C. Poxa, mas eu posso ter outros arranjos aqui. Como é que pode ficar esses arranjos? Né? Vamos ver como é que pode ficar esses arranjos. Fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, então eu posso dizer o seguinte. Ao invés do B estar em movimento, eu posso dizer que A e B, A e C estão em movimento. Não mais B. E veja que eu estou colocando o mesmo tamanho de seta, os dois têm a mesma velocidade. Né? Mas eu ainda posso dizer o seguinte. Eu ainda posso dizer que eles têm velocidades diferentes. Né? Posso dizer que A está em movimento e que B também está em movimento, mas o movimento está com uma velocidade menor que A. Bom, aqui eu tenho 3 arranjos já, que já pode me ajudar a confirmar
a falar sobre esses 3 itens. A gente podia montar mais arranjo aqui, porque a gente vai ver que existem algumas possibilidades, não são só 3, são mais de 3 possibilidades para se respeitar o que diz o enunciado. A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C. Bom, o que diz o primeiro item? O primeiro item pergunta o seguinte, ele afirma o seguinte: é possível que A esteja em relação a C? Bom, a gente vê que sim, né? Aqui no terceiro exemplo, ó, A está em movimento em relação a C. Nos dois primeiros, não. Ó, aqui A está em repouso, aqui A está em repouso. E A, no segundo exemplo, A e C têm a mesma velocidade, então eles estão em repouso em relação ao outro. Então aqui a resposta é sim. 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 Pois, de acordo fala aqui o arranjo A, né? Pois A pode ter maior velocidade que B e C está em repouso. Essa pode ser uma resposta. Nós temos esse arranjo que diz que pode. Agora o item B, né? Podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Não, né? Olha, os dois primeiros exemplos negam isso, ó. Aqui no primeiro exemplo A está em repouso em relação a C e no segundo exemplo também. Então a resposta aqui seria o seguinte, ó. Não, não. Pois podemos usar qualquer um dos dois aqui, ó. Por exemplo, se eu usar o primeiro exemplo, né? Não, pois A e C pode estar em repouso, parado, e B em movimento. Ou se eu usar o segundo exemplo, não, pois B pode estar parado, mas A e C com as mesmas velocidades. Com as mesmas velocidades. Então, vai para vocês, tá? Vocês podem escolher qualquer um dos dois, como vocês queiram responder. Tá? Aqui agora, número 4. Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e por Thomas, e justifique a sua escolha. Então a gente tem aqui o desenho. Deixa eu aumentar aqui para ficar um pouco mais claro. Bom, Júlia está em movimento e Tomás está parado, né, vendo Júlia passar. Quando a Júlia solta a moeda, é como se fosse alguém jogando a moeda para frente, porque a velocidade da Júlia faz esse movimento de lançamento da moeda. Então, a moeda ela vai ser lançada com a velocidade inicial da velocidade da Júlia. Então, Tomás vai ver essa moeda cair numa curva parabólica. Então, a gente pode ver já aqui pelas alternativas que quem fica para nós escolher? A alternativa A ou a alternativa C. Daí, vamos ver o que Júlia vê. Júlia vai ver o seguinte, ela não vai ver a moeda se distanciar dela na horizontal. Ela só vai ver a moeda se distanciar dela na vertical. Porque se ela continua a velocidade dela, a moeda vai acompanhar ela na mesma velocidade. E aí a moeda vai se distanciar dela somente na vertical. Dito isso, quem é a resposta? A resposta é a letra C. A resposta é a letra C. O que eu posso botar aqui para confirmar que é C? Posso botar, por exemplo, isso aqui. Eu colo aqui para confirmar que é C. Vou só escrever aqui embaixo. Alternativa C. Alternativa. Errei aqui, né? Alternativa C. Beleza, vamos para 5. Um garoto percorre os lados de um terreno retangular de dimensões 60 metros e 80 metros. Beleza. Então é o seguinte.
os lados desse terreno é de 60 e 80 metros. Então vamos colocar aqui 60 metros desse lado aqui, né? E aqui em cima 80 metros. Beleza. O item A pergunta o seguinte, galera. Pergunta qual a distância percorrida pelo garoto e o seu deslocamento em 2 voltas. Então vamos supor que ele parte do ponto A. Então ele vai fazer 80 mais 60, 80 mais 60, 80 mais 60, 80 mais 60. Somando tudo isso, a gente vai chegar na distância percorrida. Então vamos lá, vamos ver quanto dá isso. Então vai, distância percorrida com D maiúsculo igual 80 mais 60, 80 mais 60, 80 mais 60, 80 mais 60. Que vai dar igual a 560 metros. É isso, né? Acho que eu errei aqui. Esqueci do mais. Então, beleza. 80 mais 60, 80 mais 60, 80 mais 60, 80 mais 60. 28, isso, 560 metros. Essa é a distância percorrida. E o deslocamento dele? Quanto que dá o deslocamento? Representado por D. Bom, ele saiu do ponto A, deu 2 voltas e voltou no ponto A. Qual é a distância do ponto A ao ponto A? Distância nenhuma, né? Ou seja, é zero. Distância zero. Seguindo. Item B. Qual a distância percorrida e deslocamento no percurso ABC? Beleza, olha só. Ele está aqui. Ele percorreu de A até B e foi até C. Então, a distância percorrida dele é de 80 mais 60. A gente só faz a soma para saber a distância percorrida de 80 mais 60, que vai dar igual a 140 metros. Tá, mas o deslocamento dele? Bom, o deslocamento já é algo diferente. O deslocamento o que é? É a distância em linha reta do ponto inicial ao ponto final. Então, a gente tem que ver essa distância aqui, ó, desse ponto, do ponto A até o ponto C, porque nesse caso o ponto final é o ponto C, não é isso? E aí que a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai inserir uma reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem certinho aqui. Ó, essa distância aqui que a gente vai calcular. Ver que aqui forma um triângulo retângulo, e formando o triângulo retângulo, a gente na hora tem que lembrar de quem? De Pitágoras. Então vai ficar o seguinte, ó. A hipotenusa ao quadrado, igual 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Resolvendo isso aqui. Então, de novo, a hipotenusa ao quadrado vai ficar igual 80 vezes 80, 6.400, mais 60 vezes 60, 3.600. Continuando. Né? D quadrado, não sei por que ficou negrito, vamos tirar isso aqui já. D quadrado igual, somando 6.400 mais 3.600 vai dar 10.000. Né? E aí o que acontece? A gente tem que isolar aquele D ali. Temos que isolar aquele D, ele não está isolado ainda. Então, a gente passa o expoente para o outro lado como raiz, porque a operação inversa do expoente é a raiz, tem que lembrar disso.
Lembra, a operação inversa do mais é o menos. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa do expoente é a raiz. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. D igual a raiz de 10.000. E se a gente calcular essa raiz, né? Se a gente for atrás dessa raiz, a gente vai ver que o valor vai ser de 100 metros. O que faz sentido, né? Porque tem que ser alguma coisa um pouco maior que 80 metros, né? Porque pela figura a gente percebe que a hipotenusa aqui, ó, ela é um pouco maior que esse cateto aqui. 100 metros é um bom valor, é um valor que faz sentido. Vamos seguir. Marco percorre 10 metros para o sul e 6 metros para o norte. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui isso aqui que vai ajudar a gente. Então, vamos lá. Vamos dizer que o sul, para o sul, é para a nossa direita. O sul é para a nossa direita. Então, Marcos percorre 12 metros para o sul. Depois ele dá a volta. Vou botar bem do ladinho aqui, só para a gente ter uma noção do que ele fez. Volta 16 metros para o norte. Aí o que acontece? Ele pergunta no item A, qual a distância percorrida por Marcos? Bom, a distância percorrida por Marcos é efetivamente tudo que ele andou, é cada metro que ele andou. Tem que contar todos os metros andado, percorrido, engateado, andado de bicicleta, todos os metros andado. Todos os metros andados, como é que a gente faz? D igual a 12 mais 16, que vai dar igual a 28 metros. Já no item B, pergunta o deslocamento de Marcos. E aí o deslocamento é a distância do ponto inicial ao ponto final. O ponto inicial onde é que fica? Aqui, ó, nesse pontinho. Ele saiu daqui. Saiu daqui, ele foi 12 metros para o sul, deu a volta, inverteu o seu sentido e foi 16 metros para o norte. A distância, o deslocamento dele, o que é? É a distância entre o ponto final e o ponto inicial. Que é o quê? Que é exatamente essa distância que eu vou colocar aqui, ó, que eu já vou colocar aqui, até com outra cor para vocês identificar melhor. Com outra cor, vou botar um vermelho, tá? Então é essa distância aqui, ó. É a distância que ele tem em linha reta do ponto inicial ao ponto final. A distância em linha reta do ponto inicial ao ponto final. Bom, olhando para a figura, a gente percebe que o deslocamento é 16 menos 12. Né? Então, a gente faz aqui. O deslocamento, caracterizado pela letra D minúscula, é igual a 16 menos 12, que vai dar igual a 4 metros. Percebam que aqui, para calcular o deslocamento, eu não usei teorema de Pitágoras, porque não tinha um triângulo retângulo. É muito importante a gente ver que nem sempre a gente usa teorema de Pitágoras, como também nem sempre a gente vai fazer uma conta dessa forma, tão simples assim. Tá? Vamos seguir. A velocidade com que desce o paraquedista após abrir o paraquedas é de 21,6 km por hora. Expresse esse valor em metros por segundo. Bom, aqui nós vamos ter que usar aquela regrinha do 3,6. Tá? A regrinha do 3,6 que diz o seguinte, para transformar de quilômetros horário para metros por segundo, tem que dividir por 3,6. Para transformar de metros por segundo para quilômetros horário, tem que multiplicar por 3,6. Então ele diz aqui, ó, que a velocidade
do paraquedista é de 21,6 km por hora. Quilômetros por hora. Mas se eu pego e multiplico, ou melhor, perdão, se eu pego e divido esse valor por 3,6, eu encontro o valor dele em metros por segundo. Em metros por segundo. E daí ficaria velocidade igual a 3,6, acredito que vai dar 6 metros por segundo. Isso aí, 6 metros por segundo. Tá feito. É só usar a regrinha do 3,6. Vamos para a próxima. João passeia com sua bicicleta com uma velocidade de 10,8 km por hora. Tá? Primeira coisa, quando começa assim com muita informação, a gente tem que botar a informação que é nos dada. Então a gente sabe que ele passeou a distância de 16,2. O que é a distância? A distância é a variação do espaço. Então a gente tem que colocar esse valor aqui, ó, expresso, para a gente lembrar dele e saber o que está fazendo. 16,2 quilômetros. Tá? Outra coisa que foi dada aqui foi o quê? Foi a velocidade. A velocidade, nesse caso, a velocidade é igual a 10,8 km por hora. 10,8 km por hora. Bom, esse foi os valores que foram dados pelo problema. Vamos ver o que pede o item A. O item A pede a distância em unidades no SI. Bom, a distância que foi dada na unidade quilômetro. E no SI, no Sistema Internacional, a unidade padrão é metro. Então, a gente tem que fazer uma relação entre metro e quilômetro. Então, a gente sabe, tem certeza disso, que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, não é isso? Isso a gente sabe. Se a gente sabe isso, o que a gente faz? Então, para 16,2 quilômetros, só um instantinho, para 16,2 quilômetros, quantos metros vão dar? Montada a nossa regra de 3. Está montada a nossa regra de 3. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Esse x está aqui dividindo, passa para o lado de cá multiplicando, porque ele não pode ficar aqui na parte de baixo da fração. Então, vai ficar para o lado de cá, x vezes 1 é igual a x. Daí vai ficar 1.000. E esse 16,2 já passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 1.000 multiplicado por 16,2. Bom, se a gente fizer essa conta aqui, essa multiplicação, a gente vai ver que esse valor vai ser de 16.200 metros. Beleza, encontramos o valor que o item A pediu. Vamos agora para o item B. Item B. A velocidade média em unidades no SI. Então, aqui a gente faz a mesma coisa que fez na questão 7. Mesma coisa. Tá? O que a gente vai fazer é dividir por 3,6. Dividir por 3,6. Então, fica velocidade é igual a 16... Perdão. Velocidade é igual a 10,8 dividido por 3,6. Isso. Daí, esse valor aqui, velocidade igual a 3 metros por segundo. Encontramos o valor. Pronto, fechou todas. Seguindo. O tempo do passeio
em segundos e em horas. Tá. Bom, aqui ele quer saber o tempo do passeio. O que a gente tem que fazer agora aqui? Porque aqui surgiu parece estar um pouco mais difícil de resolver. O que a gente faz? A gente vai lá nas equações e pega as equações que têm tempo. Somente as equações que têm tempo. Tá? Vamos lá nas equações. Ó. As únicas equações que têm tempo são essas duas aqui. Ó. Vamos pegar elas para fazer uma análise delas. Tá aqui. Deixar elas aqui. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai ver o seguinte. A gente vai ver qual das duas é melhor de usar. Para eu achar a variação do tempo, o tempo do passeio, com essa equação, eu preciso saber quanto é o tempo final e quanto é o tempo inicial. E se eu for ver na questão, não vou enxergar, a questão não deu tempo final nem tempo inicial. Nem foi calculado o tempo final e inicial no item A e B. Ou seja, eu não tenho essas informações para calcular com essa equação aqui. Mas se eu for ver o que foi dado na questão e olhar para essa equação, eu vou ver que daí faz sentido eu usar ela. Por quê? Porque o enunciado deu a velocidade, o enunciado deu a variação do espaço. Então, olha só, velocidade aqui, variação do espaço aqui. Né? E variação do espaço aqui. E ele está pedindo o quê? A variação do tempo. O tempo que ele gastou para fazer. Então, claro, né, a gente vai usar essa equação. Então, vamos lá. É só substituir. Bom, a velocidade é igual a 10,8 km por hora. 10,8 igual. O tempo não, a distância foi de 16, o deslocamento, a variação do espaço, 16,2. E ele quer saber a variação do tempo, o tempo gasto, ΔT. Então, como a gente fez, né, em sala de aula, né, o que a gente faz aqui? Primeiro, tira o ΔT da parte de baixo da fração, do denominador. Então, joga esse ΔT para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 10,8 multiplicado por delta. Multiplicado por ΔT igual a 16,2. Depois de feito isso, a gente pode agora colocar o 10,8 para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando ΔT, passa dividindo. Então, vai ficar o seguinte. ΔT, deixa eu corrigir aqui. ΔT é igual a 16,2 dividido por 10,8. E fazendo essa divisão, a gente vai obter o valor de 0,5, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. 16,2 dividido por 10,8 a 1,5. 1,5 hora, né, gente? Por que hora? Porque eu coloquei a velocidade em quilômetros por hora. Então, o resultado é para ser em horas. Beleza? Seguindo a nossa resolução. Fizemos a 8, vamos fazer a 9 agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver o que o problema nos dá. Então, um automóvel viajou pela BR-101 de Araranguá, quilômetro 415. Tá? Então, aqui ele já está dando informação, que é o que? A posição inicial. A posição inicial é igual a 415 quilômetro, que é a demarcação, que é a posição dele. Beleza? Vamos saber agora, vamos saber
a outra posição. Quilômetro 415 é Santa Rosa do Sul, quilômetro 370. Então, a posição final é igual a 370 quilômetros. Joia. Sabe-se que sua partida foi às 8h30, às 8 horas e 30 minutos, perdão por isso, e sua chegada foi às 9 horas. Então, a gente tem o tempo inicial, e que é às 8h30, nesse caso seria 8,5 horas, e o tempo final, que é igual a 9 horas. Beleza, está aqui as informações que foi dada. Então, está aqui as informações. Vamos trabalhar com elas para responder os itens. A variação do espaço em quilômetros. Ele quer a variação do espaço em quilômetros. Então, a gente vai nas equações. Aqui a gente vai usar as 3. Então, eu vou copiar as 3 equações. É muito importante que a gente saiba essas equações e saiba trabalhar com elas. Aquelas equações. Vamos colar ela aqui porque elas vão nos ajudar. Está aqui as 3 equações. As informações e as equações que a gente pode usar. Então, variação do espaço. Olha só. Para eu achar a variação do espaço, ou vai ser com essa equação, ou vai ser com essa equação. As duas têm a variação do espaço. Só que olha só, para eu usar essa, eu preciso da velocidade. E o problema não deu a velocidade. Mas para eu usar essa, eu preciso das duas posições. E o problema deu as duas posições. Então, eu uso essa. Então, vai ficar variação do espaço igual posição final, que é 370, menos posição inicial, que é 415. Joia. Seguindo a conta, de novo, delta S é igual a menos 45. Sim, porque mais 370 é menos 415 vai dar menos 45 quilômetros. Beleza. Respondemos o item A. Vamos para o B. A variação do tempo em horas. Bom, a gente tem duas equações com variação de tempo. Essa equação aqui e essa equação aqui. Só que para eu usar essa equação, eu preciso da velocidade. O problema não deu o valor da velocidade. E para eu usar essa equação aqui, eu preciso do tempo inicial e do tempo final. E o problema deu essas duas informações. Então, eu vou usar essa equação. Então, eu vou usar essa equação aqui. Então, ficou tranquilo, né? Vamos colocar aqui. ΔT igual tempo final 9 menos tempo inicial 8,5. Isso aqui vai ser igual a 0,5 horas, né? E agora, no item C, ele pergunta o seguinte, ele quer saber qual é a velocidade média. Eu vou lá nas equações e vejo que a única equação que tem velocidade é essa aqui. Essa é a única. Então, o que eu faço? Uso ela, né? É a única que tem velocidade. Então, eu venho aqui, copio ela e no lugar de ΔS, eu vou colocar quem? Eu vou colocar a informação que eu calculei aqui, ó, ΔS eu sei que é menos 45. E no tempo, eu vou colocar esse valor aqui, ó, que foi calculado aqui, que eu sei que é 0,5. Então, essa divisão dá quanto? Vai dar, né, menos 45 dividido por 0,5 vai dar 90. 90 o quê? Quilômetros por hora. Bom, mas ele pediu em quilômetros por hora
em metros por segundo. Então, nós achamos por quilômetros por hora, eu vou deixar em negrito aqui, e vamos ver em metros por segundo como é que vai ficar. Né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente só vai multiplicar, deixa eu voltar aqui, multiplicar esse valor aqui, ó, por 3, multiplicar não, perdão, dividir esse valor por 3,6. Então, vai ficar 90 dividido por 3,6. Isso aqui vai ser igual a 25 metros por segundo. Aqui é outro valor. Vou colocar em negrito também para vocês entenderem que os valores em negrito são os dois valores que a gente precisava encontrar. E no item D, o que pede? O tipo de movimento. Bom, o tipo de movimento é um movimento retrógrado, vírgula, pois a velocidade do carro é negativa. Essa é uma resposta. Podia também ser o seguinte, movimento retrógrado, pois a variação do espaço é negativa. Né? Ou, outra resposta, movimento retrógrado, pois o carro está se movimentando no sentido negativo das posições. Qualquer uma dessas três respostas estaria certa no item D. Tá? Vamos agora fazer a número 10. A formiga andou em linha reta sobre uma régua de 30 cm com velocidade de 3 cm por segundo. Ela partiu dos 5 cm e foi até aos 29 cm da régua. Determine. Primeiro, vamos ver o que o problema nos deu de informação. A primeira coisa que ele nos deu foi a velocidade. Velocidade igual a 3 centímetros por segundo. Isso foi a primeira coisa que o problema nos deu de informação. Né? A segunda coisa foi a posição inicial. A posição inicial igual a 5 centímetros. E a terceira coisa foi a posição final. A posição final é igual a 29 centímetros. Joia, muito bem. E antes de começarmos, vamos ali de novo, né? Copiar essas três equações aqui e deixá-las aqui preparadinhas para a gente fazer uma análise de como a gente pode usá-las. Tá aqui as três equações. O que ele pede no primeiro item? A velocidade da formiga em unidades no SI. Opa! Aqui a gente tem que transformar 3 centímetros por segundo para metros por segundo. Então, raciocinem comigo. A gente precisa fazer uma regra de 3, de forma que a gente tenha ou saiba de uma relação entre centímetros por segundo e metros por segundo. Pensem bem, 1 metro tem 100 centímetros, não é isso? Então, se alguém anda 1 metro por segundo, a cada segundo, quer dizer que ele está andando 100 centímetros a cada segundo. Raciocinando dessa forma, nós podemos fazer uma regra de 3 assim. Então, 1 metro por segundo é igual a 6 centímetros por segundo. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber quantos metros são 3 centímetros por segundo. Beleza. Está feita a nossa regra de 3. Agora é só a gente calcular. Esse 3 passa para o outro lado multiplicando. Está dividindo, passa multiplicando. 3. O x está dividindo, passa para o outro lado multiplicando com 100. Então vai ficar 100 100
vezes o x, mas eu preciso isolar esse x. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, o 100 tem que passar para o outro lado, dividindo, pois ele está multiplicando com 100, com x, perdão. 100 está multiplicando com x, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 100 igual a x. E finalizando a conta, 3 dividido por 100 é igual a 0,03. 3 dividido por 100 é igual a 0,03 igual a x. Aí, boto o x do lado direito da equação. X igual a 0,03 metros por segundo. Beleza. Achamos a velocidade em metros por segundo. Está aí. Isso quer dizer, então, essa regra de 3 nos diz que a velocidade no SI é igual a 0,03 metros por segundo. Foi achado. Agora, olha só. A variação do espaço em centímetros. O item B pede a variação do espaço em centímetros. Percebam uma coisa aqui. Eu posso fazer a variação de espaço com essa equação aqui. Se eu tiver o tempo e a velocidade, se eu tiver as informações tempo e velocidade, eu consigo calcular a variação do espaço. Mas a questão não deu a informação tempo. Agora, também posso calcular a variação do espaço com essa equação aqui. Eu preciso somente das informações posição final e posição inicial. E o problema nos deu. Então, a gente vai usar essa equação. Porque ela supre melhor a nossa necessidade. Então, eu coloco ela aqui. É ela que nós vamos usar. Coloco de novo. No lugar de S, no posição final, coloco 29. No lugar da posição inicial, coloco 5. Então, o que vai acontecer? ΔS é igual a 24 centímetros. Pediu em centímetros, né, gente? Tá aí, tá resolvido. O que ele pede no item C? No item C, pede o tempo de percurso em segundos. Tempo de percurso em segundos. Bom, para calcular o tempo, eu tenho essa equação ou essa equação. Para usar essa equação, eu precisaria do tempo final e o tempo inicial. Não tenho, a questão não deu. Já para essa equação, para eu saber o tempo, para poder calcular o tempo, eu preciso saber quanto que é o ΔS, nós já calculamos isso, e quanto que é a velocidade. O problema nos deu isso. Né? Então, essa equação que fica melhor para a gente, né? Com essa equação que a gente vai conseguir calcular essa questão. Então, a gente coloca aqui. A fulana aqui, repete ela aqui para substituir. A variação do espaço foi quanto? A gente calculou ali, foi 24. 24. A variação do tempo é o que ele quer que a gente calcule. E a velocidade. Se eu botei 24 aqui na unidade centímetros, a velocidade eu também tenho que ter em centímetros. Então, em centímetros, a velocidade aqui é 3, ó, tá? 3 centímetros por segundo. Então, no lugar da velocidade, a gente coloca, 3. Beleza? E aí, a gente resolve essa questão. Primeira coisa, ΔT está dividindo do lado, vai multiplicando por outro. Então, vai ficar 3 vezes ΔT igual a 24. A gente quer isolar o ΔT, passa esse 3 para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar ΔT igual a 24 dividido por 3. E por final, vai ficar igual a ΔT igual a 8 segundos, porque quando a gente colocou a velocidade, a gente colocou em centímetros por segundo, logo o resultado da variação do tempo
Sua unidade tem que ser em segundos. Beleza. Terminamos o item D. Vamos ver o item C, perdão. Vamos ver o item D agora. Que tipo de movimento justifique? Bom, a gente está vendo que a velocidade é positiva, a variação do espaço é positivo. Então, o movimento é um movimento retrógrado. Retrógrado não, progressivo. Movimento é um movimento progressivo. Movimento progressivo. Pois a velocidade do móvel é positiva, pois a variação do móvel é negativa, é positiva, pois o móvel está se movendo no sentido positivo das posições. Qualquer uma dessas três respostas, qualquer uma dessas três justificativas estão certas. Fechou, gente. Terminamos a lista de exercício. Tá aí. Estudem e até uma próxima.